O sol de meio-dia em Campo Grande não era apenas uma fonte de luz, era um peso opressor que transformava a rua principal em um forno de poeira e silêncio. Naquele horário, a cidade costumava estar viva com o rangido das carroças e o burburinho dos mercadores. Mas hoje, as janelas de madeira estavam trancadas e as portas dos comércios exibiam o aviso de fechado. O único som que ousava quebrar a quietude era o bater rítmico de uma tabuleta solta na frente da ferraria, balançando com o vento seco que trazia o cheiro de couro velho e esterco. No centro da via de terra batida, o tempo parecia ter coagulado. Bill, o cachorro louco, permanecia imóvel sob a marquise do salão de Daurice Fios de Prata. Seu semblante, esculpido por anos de sol escaldante e decisões tomadas na ponta do cano, estava mais rígido do que o habitual. Ele ajustou o coldre duplo na cintura, sentindo o peso familiar das coronhas de madeira. Bill sabia que o homem que estava do outro lado da rua não era um amador em busca de fama, mas um erro do passado que voltava para cobrar juros. Daurice observava tudo por trás das portas vai e vem do salão. Com seus cabelos grisalhos perfeitamente alinhados e um colar de pérolas que contrastava com a crueza do ambiente, ela mantinha as mãos sob o balcão, onde repousava uma pequena pistola de cano duplo. Daurice não era apenas uma dona de estabelecimento, ela era abardeando os segredos de Santa Esperança e sabia que se Bill caísse, a cidade cairia com ele. Do lado oposto da rua surgiu a figura que interrompera a paz da região, Silas o Enforcado. Silas era um homem de estatura média, mas que parecia crescer devido à sua presença sinistra. Ele usava um lenço preto apertado no pescoço para esconder a cicatriz profunda deixada por uma corda de cânhamo anos atrás. Seu rosto era pálido, quase doentio, e seus olhos eram duas fendas escuras que pareciam não piscar. Silas tinha a reputação de ser um homem que já havia visitado o outro lado e voltara sem alma, movido apenas por uma sede mecânica de vingança. Ao seu lado, mantendo uma distância cautelosa, estava um novo rosto na cidade. Silas estava acompanhado por Dente de Ouro Silas, um capanga de baixa estatura, dentes frontais de metal brilhante e um olhar nervoso, que carregava uma espingarda de cano cerrado com a mão trêmula. Severina, cabelos de fogo, observava o cenário do alto do campanário da igreja desativada. O sol fazia seus cabelos ruivos brilharem como brasa sob o chapéu de aba larga. Ela mantinha o rifle Winchester engatilhado, a respiração lenta e controlada. Severina não confiava na honra de Silas. Ela sabia que homens como ele raramente morriam em duelos limpos. Eles preferiam a traição pelas costas. Enquanto seu dedo descansava levemente no gatilho, ela notou um movimento estranho num beco lateral, atrás de Bill. Um brilho metálico surgiu entre as frestas de uma pilha de caixotes. Bill deu o primeiro passo para o meio da rua. O som de suas botas pesadas levantou uma pequena nuvem de poeira. Silas fez o mesmo, caminhando com uma leve claudicação, mas sem desviar o olhar fixo. A distância entre os dois agora era de apenas 30 passos. O silêncio se tornou tão absoluto que era possível ouvir o zumbido de uma mosca varigeira sobre um barril de água. Bill parou. Suas mãos pairavam sobre as armas, os dedos relaxados, mas prontos para o golpe fatal. Silas parou logo em seguida, um sorriso torto e macabro surgindo sobre o lenço preto. "O sol está alto, Bill", disse Silas, a voz soando como o arrastar de uma pá na terra seca. "Alto o suficiente para iluminar o buraco que eu vou abrir no seu peito." Antes que Bill pudesse responder, um grito agudo de um falcão rasgou o céu, e o brilho metálico no beco lateral se intensificou. O brilho metálico no beco não era o reflexo do sol, mas o cano crio de uma carabina. Antes que Silas pudesse completar sua ameaça, a tensão que prendia Campo Grande estourou como uma corda de violino sob pressão. O capanga Dente de Ouro, tomado pelo nervosismo, não esperou o sinal. Ele puxou o gatilho da espingarda cerrada, e o estrondo ecoou pela rua principal, quebrando o silêncio de forma violenta. Mas o tiro saiu alto, atingindo apenas uma biga de madeira acima da cabeça de Bill, espalhando farpas pelo ar. Bill, cachorro louco, não esperou o segundo erro. Em um movimento que os olhos humanos mal podem acompanhar, suas mãos baixaram e voltaram com o revólver já cuspindo fogo.
O primeiro disparo atingiu o ombro de Dente de Ouro, derrubando o sujeito para trás antes que ele pudesse recarregar. No entanto, o verdadeiro perigo ainda estava no centro da rua. Silas, o enforcado, sacou com uma rapidez sobrenatural, disparando 3 vezes contra Bill enquanto se jogava lateralmente para trás de um bebedouro de cavalos. Uma das balas rasgou a manga da camisa de Bill, queimando a pele, mas o pistoleiro não recuou. Ele se manteve firme, disparando com a precisão de um relógio, forçando Silas a manter a cabeça baixa. Do alto do campanário, Severina Cabelos de Fogo viu o atirador oculto no beco lateral se levantar para finalizar Bill pelas costas. Era um homem alto e magro, conhecido como o Corvo, um assassino de aluguel que usava roupas de couro negro e a face marcada por uma cicatriz de faca que ia da frente ao queixo. Severina não hesitou. Ela ajustou a alça de mira do Winchester, compensando o vento lateral, e disparou. A bala de rifle atingiu o parapeito de madeira onde o Corvo se apoiava, forçando o assassino a rolar para o lado, perdendo o ângulo de tiro. "Não hoje, desgraçado", murmurou Severina, ejetando o cartucho vazio e mandando uma nova bala para a câmara com um estalo metálico seco. Dentro do salão, Daurice Fios de Prata agiu com a calma de quem já viu muitas cidades queimarem. Ela não disparou sua pistola de bolso. Em vez disso, chutou uma mesa pesada de carvalho para o lado da porta, criando uma barricada improvisada. Ela sabia que Silas não veio apenas com 2 homens. Pelo barulho de cascos nos fundos do estabelecimento, ela percebeu que o cerco estava se fechando. "Eles estão tentando cercar o Bill pelos fundos", gritou ela, sua voz potente atravessando o som dos disparos. Naquele momento, uma figura surgiu no telhado oposto ao de Severina, movendo-se com a agilidade de uma sombra. Era Hugo Antônio Apache. Ele não carregava armas de fogo, mas um arco curto de madeira escura e uma aljava de flechas com pontas de obsidiana. Hugo observou o caos de cima, seus olhos escuros mapeando cada inimigo. Ele viu 2 novos capangas de Silas contornando o salão de Daurice para pegar Bill pelas costas. Sem emitir um som, Hugo disparou uma flecha que atravessou o ar como um cislo de serpente, atingindo a perna de um dos atacantes. O homem caiu gritando, alertando o resto da gangue de que o Apache estava na caçada. No centro da rua, a poeira levantada pelos tiros criava uma névoa que dificultava a visão. Bill estava agora agachado atrás de um fardo de feno, recarregando seu revólver com dedos ágeis e automáticos. O sangue de seu braço sujava o tambor da arma, mas ele não sentia dor, apenas o foco gelado da sobrevivência. Silas, do outro lado, ria entre os disparos. "Você está cercado, Bill. O inferno está reclamando o que é dele", berrou Silas, disparando o último tiro de seu tambor antes de se esconder para recarregar. Bill olhou para o salão e viu Daurice sinalizando freneticamente para o beco à esquerda. Ele percebeu que o duelo de cavalheiros se transformara em uma guerra de guerrilha urbana. Se ele ficasse parado ali, seria transformado em peneira em menos de 1 minuto. Ele precisava se mover, mas Silas estava apenas esperando que ele saísse da cobertura para plantar uma bala em seu crânio. Foi quando um estrondo maior que os dos revólveres sacudiu a rua. Uma banana de dinamite foi lançada de algum lugar e o rastilho queimava perigosamente perto do feno de Bill. O calor da explosão foi sentido antes mesmo do som atingir os ouvidos dos presentes. A banana de dinamite, lançada por um dos capangas de Silas escondido em um telhado lateral, detonou a poucos metros do fardo de feno onde Bill, o cachorro louco, se protegia. A força do impacto lançou uma nuvem de palha em chamas e terra seca para todos os lados, arremessando Bill contra o assoalho de madeira da ferraria. Por alguns segundos, o mundo se tornou um zumbido agudo e uma mancha cinzenta. Bill sentiu o gosto ferroso do sangue na boca e o peso da poeira nos pulmões, mas seu instinto de sobrevivência era uma brasa que não se apagava. Silas, o enforcado, vendo a oportunidade, saltou de trás do bebedouro com um brilho de triunfo nos olhos pálidos. Ele não caminhava mais com cautela, ele corria, com um novo revólver em punho, pronto para finalizar o serviço. "Acabou o cachorro louco. O inferno está reclamando o que é dele", gritou Silas, disparando enquanto avançava. No entanto, o vilão não contava com a vigilância silenciosa que vinha de cima. Hugo Antônio Apache, posicionado estrategicamente nas vigas externas de um armazém, saltou sobre Silas com a agilidade de um puma.
O impacto do corpo de Hugo derrubou o vilão no chão, fazendo a arma de Silas voar longe na areia. Hugo não usou flechas desta vez. Ele sacou uma faca de lâmina grossa, de aço escuro e sem brilho, e a luta no chão tornou-se um emaranhado de fúria e lama. Silas, apesar de sua aparência doentia, possuía uma força desesperada. Ele quietou Hugo e conseguiu rolar para o lado, sacando uma pequena faca escondida na bota. Enquanto os dois se mediam em um duelo mortal de lâminas, os capangas de Silas começaram a sair de seus esconderijos, percebendo que a vantagem numérica era a única chance de sobrevivência. Foi quando a porta lateral do salão se abriu com um estrondo. Daurice Fios de Prata surgiu no umbral, mas não com sua pequena pistola de bolso. Ela empunhava uma espingarda de cano duplo que parecia grande demais para suas mãos elegantes, mas que ela manejava com uma autoridade assustadora. "Fora da minha rua, seus abutres!" bradou ela, descarregando o primeiro cano contra 2 homens que tentavam subir as escadas do hotel para flanquear Severina. O estalo da pólvora negra encheu o ar de fumaça branca, e o grito dos feridos deu a Bill o tempo que ele precisava para recuperar os sentidos. Bill se levantou com dificuldade, a visão ainda turva, mas com o revólver firme na mão direita. Ele viu Severina, cabelos de fogo, fazendo um trabalho limpo do alto do campanário. Ela disparava com uma cadência rítmica, mantendo os reforços de Silas pregados atrás das caixas de mercadorias. "Bill, o beco dos fundos!" gritou Severina, sua voz cortando o caos. Ela havia avistado um novo perigo. Fabiano, Raposa Velha, o ex-militar estrategista que todos pensavam estar em retiro, acabara de chegar pela retaguarda. Fabiano era um homem de cabelos brancos cortados rente, postura ereta e olhos que analisavam o campo de batalha como um tabuleiro de xadrez. Ele vestia um antigo casaco de oficial da cavalaria, gasto e sem insígnias, e carregava um sabre na cintura e uma pistola de precisão na mão. Fabiano não era um aliado de Silas, mas também não era amigo de Bill. Ele viera para Santa Esperança com seus próprios objetivos, e sua presença mudou instantaneamente o equilíbrio de poder. Fabiano observou Bill ensanguentado e Silas lutando com Hugo, e então, com uma calma perturbadora, ergueu sua pistola. Ele não mirou em Silas, nem em Bill, mas sim nos barris de óleo estocados na frente da ferraria. Com um único disparo certeiro de Fabiano, os barris explodiram em uma bola de fogo, criando uma cortina de chamas que dividiu a rua principal ao meio. O fogo bloqueou a linha de visão de Severina e isolou Bill de seus aliados. Através das chamas, Silas conseguiu se desvencilhar de Hugo e recuou para as escombras de um estábulo próximo, enquanto seus homens remanescentes lançavam mais fumaça para cobrir a fuga. Bill tentou avançar, mas o calor era insuportável. Do meio do incêndio, a voz de Fabiano ecoou, firme e desprovida de emoção. "O acerto de contas ainda não terminou, Bill, mas não será sob este sol." O silêncio que se seguiu ao galope dos cavalos era quase mais ensurdecedor que o tiroteio. A fumaça cinzenta de Silas ainda pairava sobre Campo Grande, misturando-se à poeira levantada pela explosão. Bill, cachorro louco, permaneceu no meio da rua, o peito subindo e descendo pesadamente, o revólver ainda em punho. Ele limpou o rastro de sangue que escorria da testa com as costas da mão, seus olhos fixos no ponto onde a silhueta de Silas havia desaparecido. Ele sabia que o enforcado não fugia por covardia, mas por cálculo. Silas era como uma cascavel que recuava apenas para encontrar um ângulo melhor para o bote. Severina, cabelos de fogo, desceu do campanário com a agilidade de um felino, o rifle Winchester ainda quente atravessado nos ombros. Ela caminhou até Bill, examinando o estrago ao redor. "Ele sobreviveu ao duelo, Bill, e agora ele sabe que não estamos sozinhos", disse ela, sua voz mantendo uma calma cortante enquanto olhava para os corpos dos capangas espalhados pela terra. Daurice Fios de Prata saiu do salão, recarregando calmamente sua espingarda de cano duplo. Ela não parecia abalada. O brilho em seus olhos mostrava que o espírito de luta da velha fronteira ainda queimava sob suas pérolas. Ela olhou para Bill e balançou a cabeça.
Vocês ganharam a batalha, mas Santa Esperança pagará o preço se ele voltar com mais homens. Hugo Antônio, o Apache, emergiu das sombras do beco, limpando a lâmina de sua faca no antebraço antes de guardá-la. Ele não disse uma palavra, apenas apontou para o chão. Bill se aproximou e viu o que o Apache havia encontrado, uma pequena bolsa de couro negro caída durante a fuga de Silas. Ao abri-la, Bill encontrou um punhado de moedas de ouro marcadas com um brasão que ele reconheceu imediatamente, o selo de uma companhia ferroviária que planejava expandir seus trilhos por aquelas terras. Ele não está apenas buscando vingança, murmurou Bill, a voz rouca. Ele está sendo pago para limpar a cidade. Nesse momento, Fabiano, Raposa Velha, apareceu na sacada da alfaiataria, desmontando o cano de seu rifle de precisão com movimentos metódicos. Ele desceu as escadas externas e caminhou até o grupo, mantendo a postura ereta de um oficial. Fabiano parou diante de Bill e estendeu a mão, não para um cumprimento, mas para entregar um estojo de bala gasto que ele havia recolhido. Aquele tiro que atingiu o chão perto do Silas foi um aviso, Bill. Eu vi o que ele estava carregando no coldre de trás. Ele tem algo que não pertence a este território. Armas experimentais vindas do leste. Fabiano olhou para o horizonte, onde o sol começava sua descida, pintando o céu de um laranja sangrento. A calmaria era falsa, e todos ali sentiam isso. Silas, o enforcado, ainda estava lá fora, nas colinas de pedra que cercavam a cidade, e agora ele possuía o financiamento de homens poderosos que queriam Campo Grande no mapa da ferrovia, custasse o que custasse. Bill olhou para seus companheiros, a atiradora de elite, a dona de salão, o rastreador silencioso e o estrategista militar. Eles eram o que restava da honra naquele deserto esquecido. Joca deve estar nos esperando na fronteira do deserto com informações sobre o acampamento dele, disse Bill, montando em seu cavalo que aguardava na frente da ferraria. Se Silas quer uma guerra paga em ouro, ele vai descobrir que o chumbo de Santa Esperança é a única moeda que aceitamos. Enquanto o quinteto cavalgava para fora da cidade, as luzes de Campo Grande começavam a piscar, mas o duelo que terminara ao meio-dia era apenas o prólogo de uma noite que prometia ser longa e implacável.